Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento de CIPA. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de mapa de risco. Vamos entender como é que é esse processo do mapa de risco. Então o mapa de risco é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho, por meio de círculos de diferentes cores e tamanhos. Então, é um mapa que é feito, nós vamos ver um modelo em que a gente identifica dentro da área de trabalho quais são os riscos existentes ali. Então, esse mapa é muito importante para que as pessoas saibam efetivamente quais riscos elas estão expostos em determinado local dentro da organização, da empresa. E aí poderão assim recorrer aos equipamentos adequados ou evitar o acesso a áreas que existem esses riscos, né? O mapa de risco deve ser refeito a cada gestão da CIPA. Então, todos os anos, na gestão da CIPA, é um trabalho que deve ser realizado. Quais são os objetivos do mapa de risco? Reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação, possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os funcionários. Então, as pessoas ficam sabendo disso. Isso ajuda bastante também, né, a diminuir os riscos existentes aí de acidentes. Vamos ver um vídeo agora que fala um pouquinho sobre isso. Aqui e aqui também. É isso mesmo. Quarto ok, suíte ok, escritório ok, banho, cozinha. Aqui tá ok. Rosana, Oi, não, o que é isso? tô mapeando a casa. E pra que isso, mulher? Pra que isso? Toda vida que chove nessa casa, ela fica alagada. Eu já perdi as contas de quantos móveis estragaram aqui. Você sabia disso? Fora os tombos que eu já levei, infestação de barata, de formiga. Tô cansada disso. E olha que eu tô grávida, não posso estar caindo e esbarrando nas coisas daqui não. Mas não tem problema não. Não vou esperar por você não. Eu já aprendi a fazer um mapa de risco dessa casa. E E como é que é isso? Eu vou te falar, vou te explicar como é que é. Não é complicado. Pegue a planta, desenhe o croquis do local que deseja mapear. Estabeleça um padrão para os tipos de risco. Após percorrer o local e determinar os principais locais problemáticos, desenhe sobre a planta os locais por relevância dos riscos, do menor para o maior círculo. Olha aí, viu como é fácil fazer o mapeamento da casa? Legal, legal. Agora eu quero ver se a casa não entrar nos eixos. Muito bom. Né? Então, esse videozinho demonstra para a gente uma forma bem ilustrativa da montagem do mapa. Logicamente que a gente vai ter alguns fatores técnicos que devem ser colocados nesse processo para que ele fique efetivamente um mapa de risco adequado à organização e que traga essa segurança que a gente precisa. Então, quais são as etapas de elaboração do mapa de risco? Conhecer o processo de trabalho do local analisado. Então, é importante ter pessoas que conheçam a atividade, né, como que funciona e quais são os produtos que estão ali, quais são os processos, né, máquinas, qual o tipo de risco efetivamente existente ali naquele local. Identificar os riscos existentes no local, né, analisado, você vai lá, analisa o local, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Então, se existe um risco em determinado local, deve-se também existir medidas preventivas, né? Os EPCs, os EPIs, né? Algum tipo de armazenagem especial, proteção, então uma série de coisas que já devem existir. Então a CIPA, no momento de elaboração do mapa de risco, vai também constatar como que esses tipos de precaução estão funcionando. Tá? Identificar os indicadores de saúde, né? Então, tanto de acidente como também de saúde ocupacional, questão de absenteísmo também por questões de saúde, conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, então, né, a CIPA do ano anterior fez um mapeamento, a CIPA vai olhar esse mapeamento para ver se ainda continua da mesma forma, se tem alguma evolução, né?
elaborar o mapa de risco sobre o layout da empresa, indicando através de círculos, né, colocando em seu interior o risco levantado e a cor, né, a cor de cada risco, a gente já viu as cores, agente especificado e número de trabalhadores expostos. É importante ter essas informações no mapa de risco ali. Por isso também que eu lembro de estar deslocando pessoas para locais de risco sem que isso esteja previsto, né? Então é um risco que a gente está aumentando aí. Quem que elabora? A CIPA, né? Os membros da CIPA, os trabalhadores, e incluindo pessoas de todos os setores de preferência, né? Todos os setores devem ter alguém participando ali da CIPA, esse é o ideal. Importante, imprescindível a participação dos trabalhadores, por quê? Pelo conhecimento da área, né? E o envolvimento com os riscos. Pessoas que já estão ali, já sabem como aquilo acontece, como se envolve com isso, e aí é importante. Quais são as cores, né? A gente tem o verde para os riscos físicos, ruído, vibração, radiações, frio, calor, pressão e umidade. Para os químicos, a gente tem as poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral. O biológico é marrom, né? O químico é vermelho, o biológico marrom. Vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas. Ergonômicos, que é o amarelo. Esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, produtividade, ritmos excessivos de repetibilidade. E os relativos a acidentes, né? Condições físicas e de segurança inadequada, iluminação deficiente, riscos de incêndio, explosões de eletricidade e outros. Então são as cores que a gente vai identificar no nosso mapa aí na hora de construir. E como é que fica a cara desse mapa então? Ele fica dessa forma, né? Então a gente identifica, por exemplo, lá na administração, que existe risco ergonômico, né? E o tamanho ali da esfera representa o nível de gravidade dele. Então, onde ele tem muitas condições, né, para que haja efetivamente riscos ergonômicos. E aí a gente vai colocando em cada área, né, analisando os riscos biológicos, os riscos físicos, e colocando as esferas, né, colocando o número de pessoas efetivamente dentro das esferas também ajuda, e mostrando esses riscos quais são. Então esse é um modelo de um mapa que vocês vão construir aí durante o ano. E aí no momento da construção, logicamente, vai haver um embasamento maior, uma análise melhor dos detalhes, uma formação específica para isso. E vamos falar um pouquinho também de campanhas de segurança, né? As campanhas de segurança são eventos voltados para a educação e sensibilização dos funcionários, né? Transmitindo conhecimento sobre a segurança e saúde do trabalho. Os eventos mais comuns que envolvem a CIPA são o CIPAT, logicamente, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, campanhas de antitabagismo, que também tem participação da CIPA, logicamente junto com o departamento médico, e recomendar que em todos os locais de trabalho adotem medidas restritivas ao hábito de fumar. Hoje, a gente olha nas organizações, a maioria das organizações já não permitem que as pessoas fumem dentro do ambiente de trabalho. Então, as pessoas têm que se deslocar para fora, né, da organização para poder fumar. Então isso efetivamente está acontecendo na maioria das empresas hoje. Inspeção de segurança é a parte do controle de risco que consiste em efetuar vistorias nas áreas por meio de trabalho, né, com o objetivo de descobrir e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores. Então a inspeção, o pessoal da CIPA deve fazer essas inspeções para avaliar se existem riscos, né, se existe uma normalidade dentro das áreas para poder verificar quais são os riscos que estão envolvidos aí. Uma verificação, para ser bem aproveitada, precisa ser planejada. E o primeiro passo é definir o que se pretende com a inspeção ao fazer. Então não é sair fazendo a inspeção sem sentido. É importante observar efetivamente qual o motivo da inspeção, né? A gente tem que ir mais ou menos focado para poder alcançar os resultados esperados. Então nós temos alguns tipos de inspeção. O que a gente chama de inspeção geral é realizado quando se quer ter uma visão panorâmica de todos os setores, né? E pode ser realizado no início do mandato da CIPA. Até bom como um treinamento para o pessoal da CIPA. Já faz essa primeira inspeção geral, olhando os detalhes, olhando os riscos, né? Ela vai trazer uma boa visão global da organização, para as pessoas, né, poderem discutir e conversar dentro desse processo sobre os riscos de cada área. Inspeção parcial
realizada onde já se sabe da existência de problema, seja por queixas dos trabalhadores, ocorrências de doenças, acidentes de trabalho, deve ser uma inspeção mais detalhada e criteriosa. Então essa é aquela que a gente já vai na certa. Então naquele setor, por exemplo, eu estou tendo muito afastamento médico, por questões respiratórias, é um produto que trabalha lá, um produto químico, é uma área de solda onde tem fumos, então a gente já sabe que ali é necessário fazer uma inspeção mais aprofundada, é só uma parte, né? Não é global, ela vai atingir efetivamente aquele posto. A maioria das vezes a gente tem essas inspeções aí já indicadas por outras pessoas do dia a dia, que reclamam, ou levantamento de absenteísmo, então tem várias formas de gerar essa necessidade de uma inspeção parcial. E a inspeção específica é a inspeção em que se procura identificar problema ou risco determinados, como exemplo, citar o manuseio de produtos químicos, postura de trabalhadores, esforço físico, etc. Então essa já é específica, né? A gente vai num assunto específico. Então a gente vai fazer uma inspeção sobre ergonomia, por exemplo. Né? Vamos fazer uma inspeção sobre como é feito o manuseio de produtos químicos na organização. Então a gente vai pegar alguma estrutura, algum posto de trabalho, alguma coisa importante e vai fazer a inspeção específica. Então esses são os 3 tipos de inspeção que a gente tem. Como é que funciona uma inspeção? Quais são as etapas de uma inspeção? Observação do ambiente, do meio de trabalho, coleta de informação, ou de informações, né, com as pessoas, com quem está envolvido, registro de dados e elaboração de relatórios, então um registro que foi visto, né, o que se levantou, e elabora um relatório da inspeção, apresentação na reunião da CIPA, para os cipeiros terem conhecimento, encaminhamento do relatório através do presidente da CIPA, né, ele vai encaminhar para a diretoria da empresa, para os setores, para mostrar o que está acontecendo. É sempre um cunho orientativo, né? Não é um cunho punitivo, vamos punir a área, não, a gente vai orientar, a gente vai procurar ações aí para resolver o problema. O acompanhamento da implantação das medidas recomendadas, então a própria CIPA pode recomendar as medidas necessárias para aquilo. Uma mudança de procedimento, uma armazenagem mais adequada, algum procedimento mais aprofundado. Então, a CIPA pode ajudar isso aí, também as áreas de projeto, e aí toda a organização tem que estar envolvida com essas questões aí. Vamos falar um pouquinho de EPI. EPI é o equipamento de proteção individual, é todo meio ou dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Quando não for possível eliminar o risco ou neutralizá-lo, através de medidas de proteção coletivas, EPCs, implanta-se o equipamento de proteção individual, o EPI. A gente já viu lá como é esse processo, né? Sendo possível eliminar o risco, ótimo. Não é possível eliminar, então a gente entra com ações que tragam equipamentos de proteção coletiva. Eliminou? Ótimo. Não, apenas amenizou. Então a gente entra com o EPI também. Então essa é sempre uma constante. Né? O EPI vai evitar ou diminuir a lesão. Né? Ele vai ter essa funcionalidade de evitar. Vamos ver também um exemplo de um vídeo aqui que fala um pouquinho de EPI. Na madrugada, vitrola rolando, tocando de biquíni sem parar. Sinto por dentro uma força rolando aí. Senhores Chitos, Opa, oi, dona Mirtes. o senhor não está usando a máscara? Mas não precisa não, pra que usar máscara? Como não? A mistura de produtos químicos pode gerar problemas e o senhor pode até se sufocar. Eu não vou sufocar não. Sufocar. Isso, eu não vou essa coisa não, sabe por quê? Porque eu já tenho experiência, eu trabalho aqui 12 anos e nunca aconteceu nada disso comigo. Pra senhora ver, eu já tentei uma técnica, eu faço aqui, quando eu entro aqui pra trabalhar, eu faço o quê? Eu prendo a respiração. Aí quando falta o ar que eu acabo, eu vou lá fora e respiro. Ai, meu Deus, santa paciência, né? Aqui, então deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Você fica 30 minutos sem respirar? Já tá doido, Nani? Ninguém fica 30 minutos sem respirar, não, mãe.
eu fico 15. Aí quando falta o ar, o que eu faço? Vou lá perto da porta, estico o pescoço assim, ó. Respiro e volto. Viu só? É uma técnica infalível. Não, de jeito nenhum. Você não ouviu na palestra as consequências de inalar produtos químicos? Claro que eu ouvi. Tanto prestei atenção que eu até prendo a respiração. Pelo visto você não entendeu a palestra, né? E nem entendeu a importância dos equipamentos de segurança. E se o senhor prestou atenção na palestra, o senhor deve ter percebido que é obrigatório usar os equipamentos de segurança. Uai, É claro que sim. O senhor não ouviu na palestra? eu ouvi. Aliás, eu fui um dos poucos que prestou atenção, viu? Poucos. Eu vou falar que a senhora ficou, viu, dona Miss? Não é por nada não, mas o pessoal que não quer saber de nada. Eles, quando estão sabendo que a senhora tá vindo, eles fogem mesmo, viu? Então o senhor deve lembrar que temos que usar o EPC também, né? Nossa, eu uso demais. Olha, na que eu vejo EPC assim, eu já vou pegando EPC, já vou usando ele na hora, viu? Engraçado, porque eu não percebi você usando corrimão. Corrimão? Mas corrimão não precisa, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, dona Miss? Corrimão é um EPC e tem que usar. Ah, tá. Pode deixar que eu vou usar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então faça um favor pra mim, senhor Stides. Por favor, coloque as luvas. As luvas? As luvas aqui. É pra colocar, né? Mas a senhora sabe que eu ia, a luva, a máscara eu não tava usando, mas as luvas eu uso sempre, tirei porque a senhora chegou. Eu percebi. Tá, mas só pode ficar tranquilo, que eu vou ficar atento a todas essas informações que a senhora me deu. Ó, que bonitinho. Ó. Isso. Agora o senhor faça o favor de colocar a máscara. Máscara também, claro, eu vou com a máscara. Pronto, a partir de hoje, ó. Pronto. E usar o corrimão, viu, senhor Stides? Vou usar o corrimão. Tô de olho, senhor. Tchau. Obrigado. E usar luva, usar máscara que nada faz. Que isso? E os meus 12 anos de experiência, 12 anos de casa, um produtinho desse aqui, que mal que vai fazer pra mim? Olha aqui. Ah, meu Deus. Ai, gente. Pode dar Não. Interessante, né, pessoal? A gente vê que às vezes é uma realidade no trabalho, pessoas que pensam assim, né? Não está tão longe do nosso universo, não. Então, é uma preocupação muito grande do técnico de segurança, estar orientando as pessoas, a empresa cobrar também. Então, é muito importante. As pessoas não dão atenção, às vezes, como deveriam, ao uso do EPI. Né? Quais são as obrigações do empregador, né, da empresa, quanto ao EPI? Então, vamos lá. Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. Então tem que ser um tipo que atenda à especificação para aquele tipo de trabalho, aquele tipo de processo. Fornecer ao empregado somente o EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho. Então ele tem que ter uma aprovação do Ministério do Trabalho. Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado. Então, tem equipamentos que são simples, mas tem equipamentos que precisam ter algum treinamento para utilizar. Um cinto, por exemplo, de segurança para altura, ele tem uma técnica para se utilizar. Se você coloca errado, não vai atingir seus objetivos. Ou fixa ele num lugar que não é adequado, também você vai ter problema. Tornar obrigatório o seu uso. Então, a empresa deve tornar obrigatório o seu uso. E lembra que a gente falou lá no início, né, que uma das possibilidades de demissão de um membro da CIPA é por não cumprimento da utilização de equipamento de segurança ou descumprir regras de segurança. Não só para o membro da CIPA, mas qualquer empregado pode ser demitido por justa causa, está na CLT, por conta da não observação dessas questões aí relativas à utilização de EPI. Substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, a empresa tem essa obrigação de substituir esse equipamento e, logicamente, que a pessoa também tem que ter... observar, né, se o equipamento está adequado para o uso e aí procurar a empresa para que a empresa faça efetivamente a substituição.
responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, né? Então são equipamentos que são reutilizáveis, então a empresa tem que se responsabilizar por essa higienização adequada, manutenção para que eles possam estar em condições de uso o tempo todo. Agora, quais são as obrigações do empregador, né, quanto ao IPI? Desculpa, o empregado, né, que está empregador e empregador, mas na realidade é empregado. Usá-lo apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se por sua guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então aí a gente vê nas obrigações do empregador quanto do empregado que há um alinhamento, né? Um tem que cuidar e o outro, quando necessário, faz manutenção e substitui. Então, lembrar sempre, é uma obrigação das pessoas utilizarem o equipamento de segurança. E a empresa tem a obrigação de fornecer também. Então, o empregado deve cobrar isso da organização e a organização também deve cobrar do empregado a utilização adequada, né? E o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança ele vai estar auxiliando nesse processo de escolha do melhor equipamento, né? Testar os equipamentos, fazer o treinamento das pessoas. Então, olha o papel importante que a gente tem aí relativo a isso. Então, aqui alguns exemplos, né, dos principais que a gente vê aí nas áreas de produção, principalmente, né? Na área administrativa, normalmente não existe um IPI específico, né, pelas condições que oferece. A maior preocupação na área administrativa normalmente é questão ergonômica, né? Vamos falar um pouquinho da AIDS, né? Síndrome de imunodeficiência adquirida. É uma doença muito séria, né? Ela já vem há muito tempo aí acontecendo no mundo. Nós percebemos hoje que não tem o mesmo efeito que teve no passado, no início, em que as pessoas praticamente eram condenadas à morte quando adquiriam a AIDS. Hoje existem medicamentos, né? Ainda não existe a cura, mas é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, né? Então a AIDS é um estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. É causado pelo HIV, que é um vírus, né? Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso organismo, do corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, né? Então, ele enfraquece o sistema imunológico e a pessoa fica suscetível a muitas doenças, né? Então, um simples resfriado, né, a uma infecção mais grave, como tuberculose, câncer, o próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado porque você perde, né, a resistência, né? O teu organismo perde a resistência por conta do HIV. Ele pode ser transmitido pelo sangue, pelo sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno, né? E aí a gente fez um quadrinho aqui mostrando para vocês, né, como que pega, né? A gente usou o termo assim pega e assim não pega, né? Então, assim pega: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, mãe infectada pode passar o HIV para o filho durante a gravidez, né, ou no parto ou na amamentação, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, né? Então, alguém fez uma cirurgia, por exemplo, usou um bisturi numa pessoa com AIDS e não fez a higienização, for usar em outra pessoa, pode-se também transmitir. Como que não pega, né? Alguns paradigmas que a gente tem. O sexo, desde que use corretamente a proteção, né, a camisinha. O beijo no rosto ou na boca, né, sem muito exagero, logicamente, né? Suor ou lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, pelo ar também não, doação de sangue, né? Se for, logicamente, feito todos os exames ali você não pega na hora da doação. Se a pessoa doar um sangue contaminado, aí pode pegar, né? Sabonete, toalha e lençóis. Então, assim, tem muita mistificação em cima disso, mas é muito claro hoje onde você está correndo risco e onde você não está correndo risco. Como se prevenir, né? Primeiro, seguir alguns conselhos, né? Reduzir o número de parceiros sexuais, caso tenha muitos.
Não usar drogas injetáveis, que o risco é muito grande. Usar preservativos quando fizer sexo. E para a transfusão, se for necessidade de sangue, pedir que o sangue seja testado. Isso é importante. Normalmente os hospitais hoje já fazem esse teste, né? Quais as recomendações? Não ter pavor do doente, né? Antigamente as pessoas eram discriminadas, isoladas, né? Você ficava com medo até de chegar perto dessas pessoas, né? A gente não tem que ter pavor disso, nem da doença, nem das pessoas. Tem que na realidade tem que ser solidariedade com as pessoas, né? Ajudar as pessoas na medida do possível, né? E dar amor às pessoas que estão doentes, porque elas estão fragilizadas e aí elas ficando também emocionalmente abaladas, piora mais ainda a situação da imunidade. Encarar o fato, por mais difícil que possa ser, né? E com seriedade. Se necessário, procurar profissionais para apoio emocional, psicológico. Cuidados para evitar o risco desnecessário, né? Seu amor, seu carinho e aceitação são fundamentais para que o paciente encontre força para lutar contra a AIDS. Então, aquilo que a gente falou, a pessoa estando bem emocionalmente facilita. Se ela estiver mal emocionalmente, logicamente vai ter mais dificuldade. Vamos ver um videozinho que fala um pouquinho dos detalhes daí da AIDS. O contato íntimo sem camisinha e a troca de seringas ou agulhas permitem um contato direto com as secreções ou sangue de um aidético, podendo levar à contaminação do indivíduo com o vírus da AIDS. Além disso, a AIDS também pode ser transmitida de mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Mas é possível diminuir o risco de transmissão do vírus para o bebê através de tratamento da AIDS durante a gravidez. Os primeiros sintomas de AIDS aparecem entre 3 e 6 semanas após a contaminação do vírus e incluem febre alta, mal-estar, dor de garganta e tosse seca. Esses sintomas duram em média 14 dias e desaparecem completamente depois, podendo ser confundidos com outras doenças como gripe ou resfriado. Mas então, como saber que tenho AIDS? É importante fazer um exame de sangue, que pode ser feito entre 40 a 60 dias após o comportamento de risco. Você pode fazer o exame de graça nos postos de saúde, em campanhas do governo, no centro de testagem e aconselhamento, mas você também pode comprar esse exame na farmácia e fazer o teste em casa. Os principais sintomas da AIDS só aparecem entre 8 e 10 anos após a contaminação com o vírus. E podem ser através de manchas avermelhadas ou pequenas erupções na pele, febre persistente, tosse seca prolongada, suor noturno, ínguas por mais de 3 meses, cansaço, dor de cabeça, dor nas articulações ou nos músculos, rápido emagrecimento com perda de 10% do peso corporal em um mês sem dieta, por exemplo, candidíase genital ou oral persistente e diarreia por mais de um mês. Durante essa fase, podem surgir também infecções oportunistas, como hepatite viral, tuberculose, pneumonia ou toxoplasmose, por exemplo. O tratamento da AIDS é feito com um coquetel de medicamentos antirretrovirais que são fornecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos atuam combatendo o vírus e fortalecendo o sistema imune, mas eles não curam a AIDS. Se pega a AIDS através do contato íntimo sem camisinha com o indivíduo infectado, mas não se pega a AIDS pelo beijo, mesmo na boca, abraço, aperto de mão, lágrimas ou suor. Se pega a AIDS pelo contato direto com o sangue infectado, mas não se pega a AIDS pela partilha de copo, talher, prato, roupas ou lençóis do indivíduo infectado. Se pega a AIDS pela partilha de agulhas ou seringas com o indivíduo infectado, mas não se pega a AIDS usando a mesma banheira ou piscina, por exemplo. Apesar da AIDS não ter cura, conviver com ela é possível, mas viver sem ela é muito melhor. Então, olha a importância dos cuidados que a gente tem que ter com essa questão da AIDS, né? Então, é uma coisa muito séria, é uma preocupação da saúde e do governo também, né? E das organizações também. Então, é preciso a gente ficar atento a isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre prevenção e combate a incêndios. Primeiro, vamos ver o que é a definição de fogo, né? Fogo é um processo químico de transformação, também chamado de combustão. Podemos defini-la ainda como um resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de matérias diversas. Então, essa é a definição do que é o fogo. Quem conhece, né? Os elementos que compõem o fogo são 3 principalmente, né? Combustível, o comburente e o calor. Então, para a existência do fogo, é necessário que haja esses
esses elementos. Então, nós chamamos de tetraedro do fogo, né? Fase inicial. Comburente, né? Vai acontecer reação química e em cadeia é o comburente, o calor e o combustível. Os três, né, vão gerar essa reação química aí em cadeia, que a gente chama, ela vai evoluir. Como é que é a propagação do calor? O calor pode se propagar de 3 diferentes maneiras: condução, convenção e radiação. Condução, transferência de calor através de um corpo sólido, de molécula em molécula. Então, por exemplo, se você tem uma chapa que está aquecida, e você encosta nela, você vai receber esse calor, né, através da chapa. Sentido de deslocamento dos gases quentes e fumaça. Normalmente para cima, né, caso não haja uma ventilação específica, por exemplo. Qual é a convenção? A transferência de calor pelo movimento ascendente de massas e gases. Então, por isso que quando diante de um incêndio as pessoas procuram os locais mais baixos, para onde tem menos fumaça, por exemplo. E radiação, transferência de calor por ondas de energia calorífica que deslocam através do espaço. Então aquele calor que vai chegando no incêndio, você vai chegando próximo ao incêndio e vai aumentando esse calor. Isso é a radiação desse calor, né? O fogo está gerando essa irradiação de calor. Quais são as classes de fogo? Nós temos a classe A, que são materiais de fácil combustão, queimam tanto na superfície como em profundidade, deixando resíduos. Aí tem a madeira, papel, são esses produtos mais comuns. Quando pegam fogo, eles queimam com facilidade. Classe B são os produtos que queimam somente em superfície. Exemplo, gasolina, óleos, graxas. Né? Eles queimam quando você, por exemplo, tem uma quantidade grande de gasolina, ela não queima com profundidade, ela vai queimando a superfície, justamente na parte superior ali, ela vai queimando até acabar o elemento ali, acabar o combustível, por exemplo, ela para o fogo, então ela vai queimando, né? Ela não queima, por exemplo, só queima na superfície. A classe C ocorre em equipamentos elétricos energizados, né? Motores, quadro de distribuição, onde tem a presença de eletricidade. E a classe D ocorre em materiais pirofóricos, como magnésio, zircônio, titânio, etc. Então, um exemplo que a gente tem aqui na classe D eram aquelas rodas antigas, né? Rodas de magnésio que falavam. Essas rodas, quando o carro incendiava, elas chegavam a explodir, né? Porque é um tipo de material que é pirofórico. Vamos falar um pouquinho agora dos extintores, né? Porque existem extintores específicos para cada tipo de fogo. Então, o extintor de dióxido de carbono, né? O conhecido CO2, usado preferencialmente nos incêndios classe B e C. Então, para a gente recordar, quais são os classe B e C, né? São os produtos que queimam em superfície, gasolina, óleo e a parte elétrica. Então, o CO2 é utilizado muito nesses produtos aí, conforme a gente está vendo aqui. O segundo tipo, pó químico C, usado nos incêndios tipo B e C. Em materiais pirofóricos, classe D, será utilizado um pó químico especial, né? Até porque não é comum você ter esses produtos expostos. Então, você vai usar o pó químico no B e o C. Vamos ver, então, lá no B e C, né? São os produtos com gasolina, óleo, graxas, motores, quadro de distribuição também. Depois, água pressurizada, usados principalmente em incêndios de classe A. Incêndio de classe C só deve ser utilizado sob forma de neblina. Nunca utilizar esse tipo de extintor em incêndios de classe B. Na classe B, você teria muitos problemas porque você ia jogar água em cima de combustível, por exemplo. Então você não pode utilizar de forma alguma na classe B. Então esses são os tipos de extintores. Então, quando vocês forem fazer as inspeções na fábrica, vocês vão encontrar provavelmente esses 3 tipos de extintores. É importante ter conhecimento de qual vai utilizar em determinado produto
né, que está pegando fogo, por exemplo. Então, isso é um treinamento também que é bom ser feito para vocês saberem exatamente qual é o extintor certo. É preciso fazer, né, a CIPA faz as inspeções nos extintores de incêndio também, para garantir que eles estejam em condições de uso. Então, todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção. Então, vai ter uma ficha, normalmente anexada a ele, que tem o controle das inspeções, devendo ser inspecionado no mínimo uma vez por mês. Olha isso. Às vezes você vai no local, tem um ano que não foi inspecionado. Sendo observado seu aspecto externo, se não está amassado, se não está, né, com algum problema. Os lacres, né, se estão efetivamente lacrados, não foram retirados. Se o manômetro está funcionando adequadamente e se os bicos e válvulas do alívio não estão entupidos, né? Às vezes acontece de alguns animais, algumas vespas fazerem parece uma terrinha, um barro dentro desses bicos. Isso pode, na hora de utilizar, pode gerar um problema. Cada extintor deverá ter em seu bojo uma etiqueta contendo data da carga, os testes hidrostáticos e número de identificação. Então isso tem que ter um controle muito bom, porque é um equipamento efetivamente importante no momento de um incêndio. Localização e sinalização de extintores. É um ponto também interessante. Os extintores deverão ser instalados em locais de fácil acesso e visualização. Então, se está acontecendo um incêndio, você não pode sair correndo procurando extintor. Você tem que olhar e ver esse extintor. Então ele tem que estar visível em qualquer ponto daquele local. Você tem que ter a visão do extintor. Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo vermelho ou uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Então tem que ter uma identificação, extintor de incêndio ali. Embaixo do extintor, no piso, deverá ser pintada uma área de no mínimo 1 metro, né? 1 metro por 1 metro, não podendo ser obstruído de forma nenhuma. Então às vezes você vai lá no extintor, tem um pedaço só, porque tem um armário que está atrapalhando, tem uma peça, tem uma coluna. Não, ele precisa ter esse espaço livre de 1 metro para ter o acesso fácil e rápido ali, né? Se demorar demais para pegar o extintor, isso pode ser tarde demais. Sua parte superior não pode estar a mais de 1,60 acima do piso, né? Então você tem um limite de altura também, né? Porque senão você colocar ele muito alto, fica até difícil uma pessoa mais baixa retirar ou mesmo fazer um esforço excessivo para retirar um extintor muito alto. Extintores não poderiam ser instalados em paredes de escadas e não poderão ser encobertos por pilhas de materiais, né? Botamos lá na logística, botou um monte de mercadoria na frente. Não pode. A gente vai construir uma área aqui, né? Não pode. Tem que ter acesso, tem que ser possível você chegar nele a qualquer momento. Vamos falar um pouquinho do plano de ação emergencial. Qual o objetivo do plano de ação emergencial? Proporcionar aos colaboradores da empresa preparação para uma resposta rápida, eficiente e segura em situações de emergência. Então esse plano de ação emergencial vai capacitar as pessoas para tomarem ação muito rapidamente, porque não adianta você demorar demais em ações emergenciais. Responder a uma emergência priorizando a proteção efetiva da vida, a segurança e o bem-estar público. De quem? Dos colaboradores. Então é importante ter essa priorização. A prevenção ao meio ambiente, em seguida, a reputação da imagem da empresa, dos seus acionistas, protegendo instalações até o restabelecimento seguro das operações. Então, primeiro, a vida, respeito à vida. Depois o bem-estar público. De quem? Dos colaboradores. Então, é essa a prioridade que a gente precisa trabalhar. Designar a equipe que administrará a emergência, né? Qual a equipe que vai trabalhar isso, que vai cuidar disso. Definir relações de responsabilidade da equipe de atendimento à emergência. Definir os procedimentos a serem seguidos em caso de uma emergência. Documentar todos os recursos utilizados nas ações de controle e extinção da emergência. E cumprir a lei e as normas vigentes. Então, um plano de ação emergencial deve conter essas linhas que foram definidas aí, para que seja eficaz, né, e traga resultados adequados. Vamos ver um vídeo aqui falando um pouquinho
do incêndio, né? Mostrando um incêndio aqui para a gente ver a dificuldade. Estamos indo na direção do incêndio aí, senhor Felipe Garrafa. Deixa eu ver as imagens, ó, fumaça extremamente preta aí do fundo da tela e possivelmente o incêndio é grande, hein, ô Felipe Garrafa? É grande sim, viu, Datena, até porque aumentou o número de viaturas agora há pouco. Primeiramente seriam 5 viaturas, agora o chamado para 13 viaturas do Corpo de Bombeiros. É uma indústria de isopor em Guarulhos, Datena. A indústria de isopor, meu irmão, vai pegar fogo pra caramba. Muito material inflamável. Onde é que é isso? É Guarulhos? Guarulhos, Bom Sucesso, na saída da rodovia Presidente Dutra, um pouquinho antes de Arujá. Se ficar perto do aeroporto é complicado até para operações de pouso e decolagem. Deixa eu ver as imagens do Takemoto e o Senna que chegam ao local. Pode tirar o que está escrito aí, velho. Tá todo mundo vendo que está pegando fogo. Eu quero ver lá embaixo. Ó, incêndio já destruiu boa parte do galpão aí. Você viu que o telhado afundou? Tudo isso foi consumido pelo fogo e essa parte vai cair também. O Corpo de Bombeiros já está no local com várias viaturas. Caiu tudo, velho. Caiu o telhado inteiro aí. Seria legal a gente falar com o Corpo de Bombeiros no começo do jornal, sempre dando um show Takemoto e Senna. Uma pena que com imagens como essa, né? Meu amigo Capitão André Elias, ótima semana, saúde para você, família, corporação. Uma boa semana para todos vocês, soldados da vida e heróis da sociedade. Olha, os galpões aí dessa indústria de isopor já foram para o vinagre. É muito material inflamável. Tomara que não haja vítimas. O nosso André Elias é quem fala para você. Ótima semana, André. Pois não, Datena, boa tarde, uma ótima segunda-feira, semana já iniciando com esse incêndio, Datena, 13 viaturas a caminho, não temos informação de vítima. Agora tem uma peculiaridade que é uma fábrica de isopor, Datena. O isopor, quando ele pega fogo, ele derrete, literalmente vira meio que uma pasta líquida. E quando você joga água, ele se solidifica. E aí que tá o problema, porque ele se solidifica. Olha o bombeiro lá, ó. Olha o bombeiro lá, Seninha. Olha o bombeiro lá, velho. Tem um bombeiro em cima do fogo, velho. Olha, o cara precisa ter peito. Volta um pouquinho a imagem aí. Olha lá o bombeiro em cima do fogo, cara. Do lado do fogo, precisa ter peito para ser do Corpo de Bombeiros, né? Como dizia minha avó, falar é fácil. Vai lá fazer o que os caras estão fazendo. Parecia que ele estava em cima do fogo, foi o ângulo de visão ali, estava ao lado ali, mas o Corpo de Bombeiros já combatendo o incêndio. Esses caras são fantásticos, eles não temem absolutamente nada, Mas aí o galpão está todo destruído, eu tenho a impressão que o material, não sei se já foi consumido todo, aqui ainda tem incêndio pra caramba. Deixa eu ver o espaço, olha o que tem de incêndio aqui, ó. Olha o que tem de incêndio. O Corpo de Bombeiros vai chegando, são 13 viaturas do local. 13 viaturas, dá mais ou menos quantos homens, vou perguntar para o André Elias, ainda tem incêndio aí, e eu quero ver a distância que tem desse galpão para o outro do lado aqui. Deixa eu ver o galpão aqui, é do lado, hein, é perto. Eu acho que é outra indústria, mas é perto. Se for outra indústria, é do ladinho. O trabalho do Corpo de Bombeiros é delimitar o perímetro para que não espalhe o fogo, pelo menos do lado de lá. Do lado de cá, acho que não vem, não, mas tem fogo aqui ainda. Esse é o trabalho que vai ser realizado pelo Corpo de Bombeiros. Parece, pelas informações iniciais, não há vítima. É uma grande empresa em Guarulhos, fábrica de isopor. Você ia dizendo que o isopor, ele solidifica quando taca água, e aí? Datena, aí ele continua queimando por baixo. Entendi. Você joga água e a água não atinge o fogo. Então é um trabalho bastante minucioso. A gente precisa remexer isso, precisa furar essa camada plástica de forma. Isso é bem dificultoso, dificulta bastante o trabalho, demora mais do que o natural, que seria em qualquer outro tipo de material pegando fogo. Mas nós estamos preparados sim, Datena, aproximadamente 40 homens nessa operação do Corpo de Bombeiros. 13 viaturas e 40 homens aproximadamente, quase 50 homens combatendo um grande incêndio que já consumiu 2 galpões de uma fábrica de isopor em Guarulhos, aqui em São Paulo. Olha lá, o muro vai cair, ó. Esse muro já caiu um pedaço, né? O perigo é isso aí, porque a estrutura cede e a estrutura leva o quê? Normalmente é ferro retorcido, né? Ferro retorcido acaba puxando a parede. O perigo é esse para o combate dos homens, dos soldados do fogo. Olha lá, parte do muro já caiu ali, ó, no centro da tela com o nosso monstro Seninha. Aqui o telhado inteiro caiu, né? Olha lá o muro, ó. O Seninha chegou lá, ó.
Você imagina a temperatura que chega aí, dá quase 1000 graus. É muito, muito quente. É um trabalho mais difícil, porque o isopor fica solidificado, forma uma camada com o fogo queimando embaixo. Se você tacar água, essa camada vai impedir que a água chegue ao fogo que fica embaixo dessa camada do isopor que é atingido pela água. Com mais dificuldade, mas com o corpo de bombeiro chegando aí, eu fico mais tranquilo. Tomara que não tenha tido vítimas mesmo, isso a gente vai saber depois do trabalho de rescaldo, né? Mas tomara que não tenha atingido ninguém. Espero que as pessoas tenham saído a tempo. Não sei se as brigadas da empresa funcionaram bem, devem ter funcionado até a chegada em massa do Corpo de Bombeiros. A gente vai acompanhando esse grande incêndio em Guarulhos. Algo mais, meu amigo André? Pois é, Datena, é bastante perigoso, o ferro, ele acaba, a estrutura portante do telhado acaba caindo e puxando juntamente as paredes. E é aí que mora o perigo, o bombeiro às vezes está ali embaixo, a parede vem em cima da cabeça, não tem muito para onde correr. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, Datena, nessas operações. Aumentou agora para 18 viaturas do Corpo de Bombeiros, eu diria que vai algumas horas, viu, Datena? Olha, quase 100 caras aí do Corpo de Bombeiros para combater esse incêndio. Você vê a mobilização e a resposta do pessoal do Corpo de Bombeiros, a resposta com ele é a altura do incêndio, né? Aí está praticamente tudo consumido, tem que confinar o incêndio aí, muito cuidado para que ninguém dos homens que estão servindo a sociedade, desses heróis da sociedade, possa se ferir. Há também o risco de intoxicação, apesar de todo o material usado, né? Estamos no centro do incêndio aí com o Takemoto e o Senna, os melhores do ar disparados. Ainda há focos grandes de incêndio, deve ter essa fumaça preta aí subido bem aos céus aí, deve formar. De longe a gente já viu que o incêndio era grande. E o mais impressionante é que todo o telhado caiu ali. Está tudo despencado, tem imagens curvando aqui, enquanto o Seninha mostra essa parte mais branca aqui que você está vendo. Quando a fumaça vai ficando branca, na realidade já é o ataque dos homens do Corpo de Bombeiros ao incêndio, já é o combate, tá vendo? A fumaça preta vai ficando branca aqui. E, olha, vai demorar para apagar esse incêndio, mas com certeza vai ser mantido no perímetro para não provocar mais estragos. Inicialmente só danos materiais, tomara que fique assim, tomara que no rescaldo não apareça nenhuma vítima aí, pelo menos não há informação de ninguém desaparecido. Estamos indo lá de... Então olha só o estrago, né, que um incêndio pode causar. Pode destruir uma empresa inteira. Às vezes ainda passa para a empresa do lado, fora o risco, né, das pessoas que estão internamente, pessoas que às vezes ficam presas em um departamento, que não tem saída, não está muito claro. E olha a importância, né, do mapa de risco, para as pessoas saberem quais os riscos, saberem rota de fuga, né, por onde elas devem sair. Então é importantíssimo todo esse processo, né? E vamos agora ver umas noções básicas de primeiros socorros, né? Primeiros socorros são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico. Então olha a importância disso, né? Às vezes a empresa não tem um médico presente, até o tempo que o médico chega, né, ou que leva a pessoa para ser socorrida, é importantíssimo. Esses primeiros socorros podem fazer diferença entre vida e morte. Quais são as ações do socorrista? Isolar a área, evitando acessos curiosos. Então ele já tem que chegar isolando, porque chega gente querendo mexer, gente chegando perto, confusão, né? Acaba fechando ali o local. Então é importante já fazer um isolamento, evitar que as pessoas curiosas cheguem muito perto. Observar a vítima, né? Verificando alterações ou ausência de respiração, se tem hemorragias, né? Se tem alguma possibilidade de fratura, coloração diferente da pele, presença de suor intenso, expressão de dor. Então são os primeiros pontos que o socorrista deve observar, né? Observar a alteração de temperatura, esfriamento da mão, do pé, né, para ver se está havendo alguma alteração representativa. Observar a alteração de manter a calma, assumindo a liderança do atendimento. Então ele tem que tranquilizar as pessoas, inclusive a pessoa que está acidentada. Procurar, né, que haja comunicação imediata com o hospital, ambulância, bombeiro, polícia, se necessário, quer dizer, ao socorro, né? Isso tem que ser imediato. Então são ações que são rápidas e tem que ser eficientes, né? Tem que estar muito atento a isso.
Vamos agora observar alguns pontos relativos aos sintomas que as pessoas sofrem diante de um mal súbito ou de um acidente. O desmaio. Normalmente o desmaio não passa de um acidente leve, só se agravando quando causado por grandes hemorragias, né? Então, assim, normalmente a pessoa pode desmaiar por uma questão, né, levar um susto muito forte, ou uma pressão naquele momento, alguma coisa, a pessoa desmaia. Cai a pressão, a pessoa desmaia, né? Agora, como socorrer uma pessoa desmaiada? Se a pessoa estiver prestes a desmaiar, coloque-a sentada com a cabeça entre as pernas. Então, a pessoa já está começando a ficar tonta, parece que vai desmaiar, você senta ela, coloca a cabeça dela entre as pernas para ela se reequilibrar, né? Se o desmaio já ocorreu, né, deita a vítima no chão, verificando a respiração e palidez. Verifica se ela está respirando direito, né, se não tem nada interferindo na respiração. Então, verifica isso. Afrouxar as roupas, né, para ter mais liberdade para respirar, né, e erguer os membros inferiores, as pernas, né? Então, a pessoa está deitada, você levanta as pernas para facilitar a circulação e ajudar nessa questão, né? Observação: se a vítima não se recuperar 2 a 3 minutos, procurar assistência médica imediatamente, tá? Então, tem que ser muito rápido isso aí, né? Colocar a cabeça de lado, né? Lateralizar a cabeça, deitar de barriga para cima e elevar as pernas, tá, da pessoa para cima. Então aí você vai prestar esses primeiros socorros à pessoa que estiver desmaiada. Envenenamento, né? Se a vítima estiver consciente, você vai fazer o quê? Primeiro procurar ajuda médica, né? O veneno é uma coisa muito complexa, né? Não dê nada para beber. Às vezes a pessoa, vamos dar alguma coisa para beber, leite, água. Não dê nada. Você não sabe o que foi que ela ingeriu, você não sabe que aquilo que você está dando para ela beber pode complicar mais a situação, né? Então, evita isso, né? E também não provocar o vômito. Tem gente que acha, vomita que joga tudo para fora. Você não sabe qual é o motivo da intoxicação, também é um risco a mais que você vai acrescentar. Se for sobre superfície de pele, né, elimine o material e lave a pele com água. Então, por exemplo, você vê que ela foi alguma coisa que caiu na pele dela e que está indo para a corrente sanguínea. Então, você pode lavar ali, né, que aí você está tirando o produto de cima dela. Quando internamente, você não sabe o que foi, né, então você não pode tentar agir da mesma forma. Outra coisa importante é guardar a embalagem de produto tóxico, porque na embalagem, normalmente, tem ali as informações, inclusive, de caso de ingestão ou de contato com a pele, o que tem que ser feito. Então já é ali um manualzinho que está dentro do próprio produto, na embalagem, né? A gente também tem a ficha dos produtos químicos também, né, que também tem todas as informações necessárias, né? Envenenamento vítima inconsciente. O que tem que fazer? Se a vítima respira, coloque em posição de recuperação. Não dê nada para a vítima beber e não induza o vômito, né? Então, você não pode fazer muitas coisas, né, sem ter esse conhecimento. E, logicamente, buscar um socorro adequado. Em casos de excesso de calor, por exemplo, né, a tal da insolação, né, a pessoa toma sol demais, fica com a pele quente, avermelhada e seca, né, respiração acelerada também, fica meio fraca, fica tonta, tem enjoo e até pode perder a consciência. Quando é desidratação, suor abundante, fraqueza, dor de cabeça e tontura, náuseas e vômitos e câimbras. Então você consegue identificar, né, se a pessoa está desidratada. É importantíssimo você olhar esses detalhes. Câimbras, né? No braço, perna e abdômen. São os locais normais onde você acaba tendo, às vezes no pé, pode ter alguma câimbra, né? O que você tem que fazer? Tirar a vítima do calor, leve para um local fresco, esfria a vítima com água fria, né, se tiver calor demais, verifique a respiração em estado de choque, né, se a pessoa não está em estado de choque em função daquilo. Então são as emergências relacionadas ao calor. Infarto. Qual é o sintoma? Dor no peito, dor no braço, formigamento do ombro e pescoço.
fraqueza, suor, náuseas e respiração curta. O que você tem que fazer? Primeiro, tentar tranquilizar a vítima, colocar em repouso imediato, procure socorro médico, prepare-se para realizar, né, a respiração se for necessário, a recuperação, né, e a massagem cardíaca se for necessário. Derrame cerebral. Quais são os sintomas? Debilidade, paralisia da face, do braço, perna ou em um lado do corpo. Normalmente ele pega um lado do corpo. Dificuldade para falar, ver e andar. Dor de cabeça intensa e perda de consciência. Então, percebe os sintomas, né, para você poder atuar rapidamente, tentar ajudar a pessoa. O que você tem que fazer? Verificar as vias aéreas de respiração, se está conseguindo respirar. Mantenha a vítima em repouso, com os ombros e a cabeça mais elevados que o corpo, né, para ajudar na própria circulação. Não dê nada para comer e beber. Procure atendimento médico urgente, né? Aí a rapidez é fundamental. Questão de vida ou morte, né? A pessoa, se for socorrida rapidamente, tem muito mais chance de recuperação. Se demorar, quanto mais demora, pior fica o efeito. Choques elétricos, né? Dentro das empresas, a gente tem muitos equipamentos elétricos e pode ser um dos riscos aí bastante importantes. O que tem que fazer, né? Ver corte, né? Ver onde está sendo a origem e cortar a corrente elétrica imediatamente, né? Então, identificar onde está a ligação para poder cortar imediatamente. Se a vítima estiver conectada à corrente elétrica, use pano bem grosso, borracha, madeira, material não condutor de eletricidade para salvá-la da corrente. Porque se você for lá e colocar a mão na pessoa, você vai receber aquela corrente e pode ficar no estado pior ainda, né? Se o choque elétrico tiver sido muito forte, pode causar a parada cardíaca, né? Então você vai ter que fazer todo aquele processo de recuperação. Caso a vítima esteja com ausência de pulso e de batimento cardíaco, ou ainda lábios e unhas arroxeados, inicie imediatamente a massagem cardíaca com a respiração boca a boca, alternadamente. Então, é um treinamento que também é importante ser feito para atender essas pessoas aí. Vamos falar um pouquinho de picadas de animais, né? Cobras. Né? As indústrias normalmente são construídas em locais mais afastados, né? Com o tempo, logicamente, a população vai construindo em torno, mas normalmente é um local que era uma fazenda, que era uma área, né, uma área natural, e aí quando instala ali a empresa, logicamente há uma alteração ali na questão dos animais, né? E às vezes os animais que conviviam ali começam a invadir a empresa, né? Isso é muito comum, cobra, aranha, escorpião, esse tipo de animal peçonhento. Então vamos lá, para a cobra, mantenha a parte atingida em posição mais elevada para diminuir o fluxo sanguíneo, retirar anéis e pulseiras, porque a tendência é que a pessoa comece a inchar, e aí pode resultar em algum problema. Limpe o local com água e sabão, né, onde houve a picada. Leve imediatamente o acidentado para o pronto-socorro, que aí é o quê? É buscar o soro, que é a única solução aí adequada. Não amarre a perna ao braço do acidentado. Às vezes você vê um filme aí e quer fazer igual o filme. Não corte ou chupe o local da picada. Se tiver uma ferida na boca, você pode conduzir esse veneno para a tua corrente sanguínea, né? Não dê álcool para beber. Vou dar um álcool aqui para a pessoa sentir menos dor. Então, cuidado com essas coisas. A gente vê na televisão, no filme, mas na realidade não é bom tomar algumas ações assim sem ter conhecimento. Caso de aranha e escorpião, né, esses bichos menores, insetos normalmente, coloque compressas quentes para aliviar a dor, né, porque a dor normalmente é muito grande, e leve imediatamente para o pronto-socorro. Né? Aí a ação é essa. Não tem que fazer nada, cortar, né, fazer essas coisas aí que o pessoal faz aí no filme. Né? Se estiver no meio do deserto lá sozinho, talvez seja uma opção, né? Mas talvez não seja melhor. Questão de alergia, né? Algum produto, alguma coisa que a pessoa acaba tendo alergia. Quais são os sintomas? Né? Dificuldade para respirar e aperto no peito e garganta. Quem já teve sabe como é que é. Erupção cutânea, severa ou urticária, né? Começa a coçar, começa a sair aqueles pontos vermelhos, danado, coceira danada. Inchaço da face, pescoço e língua, né? Aí tem um risco até da pessoa
não conseguir respirar, dependendo do nível da alergia, tontura, náuseas e vômito. Então a alergia pode gerar uma série de complicações aí que você, de sintomas, né, que você pode identificar. O que você pode fazer? Primeiro, procurar ajuda imediata, né, porque você não sabe a consequência da alergia, a gravidade. Mantenha a parte afetada abaixo do coração, se possível, né, se for na mão, por exemplo, evita de levantar, porque aí você leva uma circulação para lá, mas vai piorar essa questão da circulação. E monitorar os sinais vitais, né? Para ver se a pessoa efetivamente está conseguindo respirar, batimento cardíaco, todas essas questões. Abelhas e insetos, né? Outros insetos. O que fazer? Né? Remova o ferrão. A abelha, normalmente, quando ela dá a ferroada, ela deixa o ferrão. Cubra com uma compressa fria, para diminuir ali também a circulação sanguínea e o efeito do veneno. Monitorar a vítima, por algumas pessoas possuem alergias, né? Aí você pode juntar com a alergia, né? É uma picada de um inseto, ainda tem alergia em cima disso. E de todas essas questões, levar o mais rápido, né, para um pronto-socorro, para um hospital, para um local que ela possa ter um atendimento adequado para isso. Queimaduras, né? Aí é uma coisa muito ruim, né, que acontece muito nas empresas. A gente, nas mãos principalmente, é muito comum, né? Então é um cuidado que a gente tem. E aí a gente classifica as queimaduras, né, por grau. O primeiro grau, né, causa pele avermelhada, com edemas e dor intensa. Resfriar o local com água corrente, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai na praia, né? Vai na praia, não passa o protetor, fica lá no sol, quando volta é igual um camarão, né? Normalmente é de primeiro grau, algumas vezes pode chegar a segundo grau. É um cuidado que tem que ter. Então, basicamente, resfriar o local com água corrente. Cuidado para não passar produtos que o pessoal indica. Às vezes o pessoal indica, passa isso, passa aquilo. Às vezes é bom evitar. Segundo grau, né? Causa bolhas sobre uma pele avermelhada, né? Manchado de coloração variável. Edema. E aí o que a gente chama é exudação e dor, né? Que ela fica aquela bolha cheia de líquido, né? E aí dói muito isso, né? Então é complicado. Como é que socorre? Esfriar o local com água corrente, né, que você pode fazer. Nunca utilizar produtos caseiros, como pó de café, pasta de dente, né? O pessoal tinha essa mania de passar pasta de dente, né? Passar alguma coisa. Evita isso, pode complicar. E nunca romper as bolhas, né? Deixa a bolha, o organismo vai trabalhar. Se você romper, você vai deixar um grande risco de infecção. Então é importante deixar, fica feio, mas é melhor do que estourar essas bolhas. E de terceiro grau, que é mais grave, né? Nesse tipo de queimadura, a pele fica esbranquiçada ou carbonizada, quase sempre com pouco ou nenhuma dor, que se inclui todas as queimaduras elétricas. Então, ela é tão profunda, né, que aquela sensibilidade maior da pele, ela é queimada e a pessoa não sente tanta dor como as outras, né? Como que socorre? Não usar água nesse caso, né, porque está muito profunda. A assistência médica é essencial e levar para o médico. Não tem, né, não inventa. Nesse caso, terceiro grau, não tem o que fazer. É levar para o hospital o mais rápido possível. Então, não tem que pensar em nada. Cuidado com os curiosos, pessoas querem dar ideias. Muito, muito complexo isso aí. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho dos tipos de ferimentos também. Então, você tem contusão, né? Beliscão, por exemplo. Beliscão não é aquele que a avó da gente dava, não. Beliscão de uma máquina, né, de um alicate, as batidas, né, uma pancada que você leva. Tem o hematoma, né, que o local fica roxo, porque há um sangramento interno. Perfuro cortante, que é um ferimento com faca, prego, né, pode ser também uma mordedura de animais. Né. Tem as armas de fogo também. E escoriação, que é aquele ferimento superficial que só atinge a pele, né? A pessoa escorrega e rala. A gente fala que ralou o joelho, ralou o cotovelo, etc. Como é que a gente socorre, né, esse tipo de coisa? Contusões e hematomas. Né? Repouso da parte contundida, né? Deixar sossegada ali. Aplicar gelo até melhorar a dor, inchaço, né? Estabiliza. Então é sempre bom, no primeiro momento, cuidado para não colocar coisa quente no hematoma, aí vai acelerar o processo de sangramento. Então, colocar o gelo é ideal, né, que diminui ali a circulação sanguínea e evita um sangramento maior, né? Não fica tão roxo como poderia ficar.
E elevar a parte atingida, né? Levar para fazer com que o sangue retorne, né? Tenha uma circulação mais adequada, porque tem alguns problemas como trombose que podem surgir nesse caso aí. Quando é perfuro cortante ou escoriações, né? Lavar as mãos, lavar o ferimento com água e sabão, secar o local com gás ou pano limpo. Se houver sangramento, comprimir o local, né, para evitar a hemorragia, fazer um curativo, manter o curativo limpo e seco, proteger o ferimento para evitar a contaminação. Então, são umas formas aí que a gente consegue tratar essas questões aí. As hemorragias, né? Hemorragia é a perda de sangue, que acontece quando há rompimento de veias ou artérias, né? Provocadas por cortes, pode ser um tumor, úlceras, né? Tem dois tipos de hemorragia: externas, né, que são aquelas que a gente enxerga, está vendo o sangue sair, e as internas, que são aquelas que a gente não percebe, né? Pode acontecer no intestino, no estômago, e são, de certa forma, mais perigosas ainda, porque você às vezes nem fica sabendo o que está acontecendo. Para socorrer, manter a vítima deitada com a cabeça, né, para o lado, afrouxar as roupas, manter a vítima agasalhada e procurar assistência médica imediatamente, né? Não dá para ficar esperando o sangue da pessoa sair. O entorse, né? Forte torção no local. O que fazer? Coloque compressa de gelo, né? Não coloque o gelo diretamente na pele, porque senão você vai criar uma queimadura. Imobilize a vítima e procure ajuda especializada. Sempre procurar ajuda especializada. Luxação. O osso de uma articulação sai do lugar, né? Torcer o pé, por exemplo. O que fazer? Tratar com fratura. Né? Tem que ter cuidado. Tem gente que vê torcer o pé, o outro quer colocar no lugar. Questões de fratura. É um tipo de lesão onde ocorre a quebra do osso. Tem dois tipos, né? A exposta ou aberta, que é o rompimento da pele. Você vê o osso para fora, é muito, muito ruim isso, muito feio, né? E a interna fechada, quando não há o rompimento da pele. Em ambos os casos acontece dor intensa, né? Quebra o osso, que está ferindo ali a pele, o músculo. E deformação, fica torta, a perna fica torta, o braço fica torto, e incapacidade de movimentação. Você não vai conseguir firmar, né? Você está com o osso quebrado no meio, o osso é que firma. Né? Quando você tentar utilizar o membro, você vai piorar. Como que socorre isso? Mobilização, movimentar o mínimo possível, põe gelo também, né? No local de 20 a 30 minutos, não é diretamente, põe um pano, alguma coisa ali. Improvisa uma tala para firmar ali na posição, mas não tenta colocar no lugar, não é isso. Tá? Só protege para não ter movimentação. Proteger o ferimento com gás ou pano limpo, tá? Para caso de fratura exposta ou aberta. E cuidado também que pode haver uma hemorragia caso seja exposta. Aí você vai ter que fazer as ações de hemorragia também. Como transportar os acidentados? Aí é uma preocupação muito grande. Às vezes, o transporte inadequado é pior do que o próprio acidente. Tá? Então, o transporte é uma coisa importantíssima, né? Muitas vezes a vítima pode ter seu quadro agravado por causa de um transporte feito de forma incorreta e sem os cuidados necessários. Por isso é fundamental saber como transportar um acidentado. Todas as técnicas de remoção e transporte de vítima estão baseadas na estabilização de toda a coluna vertebral. E a preocupação é com a coluna vertebral, né? Durante todo o procedimento, porque a pessoa às vezes pode ter tido um deslocamento no pescoço, por exemplo. Se você for movimentar ela, você pode piorar isso aí, né? De acordo com esse princípio, o socorrista deverá empregar a técnica adequada, pois em vítimas graves o tempo já é um fator determinante de sobrevida, né? Então a ação tem que ser rápida, utilizando assim a técnica de remoção e mobilização mais rápida. Cada maneira é compatível com o tipo de situação que o acidentado se encontra. As circunstâncias gerais do acidente, né? Antes de providenciar a remoção da vítima, tem que controlar a hemorragia, por exemplo, caso necessário. Manter a respiração e imobilizar todos os pontos, né? Imobilizar todos os pontos suspeitos de fratura e evitar, né? Controlar o estado de choque, né? Evitar ou controlar o estado de choque. Então são ações que são importantes ali no transporte. Então muito cuidado, né? Às vezes a pessoa cai de moto, por exemplo, só vai lá e segura, enfia lá dentro de um carro para levar, isso é muito arriscado, né? Tem que verificar efetivamente se não houve nada mais grave. E o ideal é esperar o socorrista que tem as marcas especiais, que são capazes, né? Tem aquele material que eles põem no pescoço para evitar
movimentação, já vem preparado para isso. Se você pegar a pessoa e colocar dentro do carro, você pode estar dando um risco maior para as pessoas. Em situações de risco iminente, no local de emergência, é necessário remover a vítima. Então, por exemplo, teve um acidente, a pessoa caiu ali e está pegando fogo no ambiente. Então você tem que remover. Né? Você não pode deixar a pessoa morrer queimada ali, né? Você vai ter que fazer o trabalho de remoção. Né? E a manobra a ser utilizada, como você vai fazer isso, depende do peso da vítima. Se for uma criança, se for um adulto, se for uma pessoa muito grande, né? Qual o tipo de terreno que você está, se está no terreno plano, se está numa ribanceira, né? Quais equipamentos vão ser utilizados, quantos socorristas são necessários para fazer aquilo. O transporte de emergência deve ser feito quando o local do acidente oferece perigo iminente, né? Então, um atropelamento numa via muito movimentada, que você não consegue parar a via, né? Você tem que ser muito rápido. Incêndio, ameaça de fogo, né? Você tem que tirar a pessoa do risco de explosão, está desmoronando alguma coisa, você tem que tirar as pessoas dali também. Questões de perigos elétricos, né? Pode ter uma questão ali de um cabo de alta tensão que está solto, que está, né, dando risco. Gases tóxicos, né? As pessoas podem se intoxicar mais. E outras coisas similares, né? Fumaça, por exemplo, também. Que faz com que o transporte do paciente seja necessário e urgente para proteger a equipe de socorro e as vítimas. Então, né, se for nesse caso, você tem que providenciar. Se for um outro caso, se você puder aguardar o socorrista, né, que tem todo o equipamento adequado, é melhor. Então, a decisão ali é muito importante ser tomada na hora certa. Cuidados precisos de reposicionamento. Às vezes você deverá transportar uma vítima para uma superfície dura para fazer, né, aquela análise para ver se está tudo ok. Ou mobilizá-la para ter acesso a uma grande hemorragia, né? Tem que mobilizá-la. Transporte de apoio, né? Tipo bombeiro, né? Põe o braço da pessoa no ombro. Esse tipo de transporte é usado para vítimas de vertigem, desmaio, ferimentos leves, pequenas perturbações, né, que não tornem inconsciente o que permita caminhar. A pessoa que está desmaiando, por exemplo, você não consegue fazer isso. Fica muito difícil. Né? Transporte no colo, né? Você pode carregar a pessoa no colo. Usa esse tipo de transporte em caso de envenenamento, picada de animal, a pessoa não consegue se locomover, estando acidentado consciente em caso de fratura, exceto na coluna vertebral. Então, fraturou a perna, você pode carregar ele. Teve alguma coisa na coluna, aí você evita, porque o risco é muito grande de você piorar. E tem o transporte nas costas, né, que você pega, pendura a pessoa nas suas costas. Remoção de pessoas envenenadas com torsos, luxações e membros inferiores. Ou seja, a pessoa não pode andar ou caminhar, você consegue trabalhar dessa forma. É uma forma difícil de carregar as pessoas, né? Você pode usar um lençol também, né? Que você deita um pano, alguma coisa, você deita a pessoa em cima e vai arrastando ela. É outra possibilidade que você tem também. Né? Pode colocá-la numa cadeira, aí você vai precisar, logicamente, de 2 pessoas, né? Inclina ela para trás e carrega. 2 pessoas conseguem fazer esse transporte, às vezes de uma forma mais fácil, né, do que carregar a pessoa em si. E a maca, né? Agora a maca precisa ter alguns cuidados, né? Você pode fazer uma maca com uma roupa, uma camisa, né? Você põe duas varas e põe a camisa ali, passa nas mangas e abotoa ela, paletó. Né? Então você pode improvisar ali de alguma forma. Você pode usar uma tábua mais larga, que não tenha risco da pessoa cair. Então você pode, né, sempre procurar manter a pessoa, né, numa posição confortável, cuidar com aquelas curvas da coluna para não exagerar ali e forçar a medula, dependendo do acidente. Né? Então são alguns cuidados efetivos que você pode utilizar ali para esse método de transporte. Você pode usar mais pessoas, né, que fica mais fácil, diminuir o peso. Você põe ali 3, 4 pessoas, cada um segura numa parte. Preocupação de manter o corpo mais imobilizado possível, né, evitar trancos, não colocar pessoas de alturas muito diferentes, que aí você vai ter dificuldade de manter a pessoa reta. Então são alguns cuidados que você tem que ter. E os veículos, né, que são, no caso aqui, o ideal, né, na ambulância, que tem a marca, tem todo o processo ali.
Hoje você tem ambulância que já tem o CTI junto, então isso facilita muito também. Então são opções que você tem aí para o transporte. Tá? Então vamos parar por aqui e aí a gente vai dar continuidade no próximo vídeo para falar aí do restante do treinamento. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.